Olá! O tema de hoje é: preciso de um amor para ser feliz. Você é uma daquelas pessoas que pensa, ou talvez você conheça alguém que acha que só vai ser feliz quando encontrar um parceiro ou uma parceira para ter um relacionamento conjugal? Então, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos ver esse tipo de sensação através de um filme que nos ensina muito. Os antigos gregos tentavam ensinar para as pessoas muito através do teatro, e isso funciona até hoje. Hoje nós podemos ver através dos filmes, séries, enfim, teatro também, como podemos lidar melhor com as nossas emoções. Eu gosto muito dos contos de fadas, adoro filmes e histórias em geral. Mas devemos selecionar aqueles filmes que têm algo ali de muito importante para nos ensinar. E hoje o filme selecionado é Corina, uma babá perfeita. Esse é o filme de hoje. Esse filme é um pouco antigo, ele é de 1994 e teve um sucesso muito grande na época. Ele é interpretado pela atriz Whoopi Goldberg, não sei se é assim que se fala o nome dela, Tina Majorino e o Ray Liotta, ou Liotta, enfim, depois vocês me contam aí como se fala. A Whoopi Goldberg, ela fez a Corina, que era uma babá que estava tentando arrumar um trabalho. Além do serviço de babá, ela fazia serviços de limpeza, mas ela era formada em música. E como não conseguia se encaixar na sua área, ela fazia o que tinha de serviço disponível na época para sobreviver. E nisso ela encontra uma família e vai ser babá dessa família. E nesse interim, se passa nos anos 50, existia um preconceito racial muito grande. A Corina é uma babá negra e vai trabalhar para uma família de pessoas brancas. Mas o que me chama a atenção nesse filme não é esse fator necessariamente, mas as ferramentas que eles utilizam para irem além dos preconceitos e os problemas da época, inclusive os seus próprios problemas pessoais. A menininha que ela vai cuidar, que ela vai ser babá, se chama Molly Singer, e o pai Manny Singer. A menininha perdeu a mãe recentemente, a mãe morreu e ficou somente ela e o pai, mas o pai precisava sair para trabalhar depois do período de licença e necessitava de uma babá. Então, Manny Singer faz uma seleção com várias babás. No final, ele contrata a Corina e a filha dele, a Molly, por causa do luto recente, ela para de falar, ela não fala. E o pai tenta um vínculo com ela e não consegue. E a Corina, ela chega, se apresenta e acaba ficando com a vaga de emprego, porque ele percebe alguns detalhes nela muito importantes. E a Corina, assim que ela desce do ônibus, tem uma cena que eu gosto muito, que ela desce, ela observa tudo e ela vai apagar um cigarro, que também se torna um fator polêmico nesse filme, e ela apaga o cigarro meio que dançando. Ou seja, ela está curtindo o momento da vida dela, ela vive o presente de onde ela está. Ela não está no trabalho dela fazendo o que ela quer, porque ela é formada em música, ela quer trabalhar escrevendo textos e críticas para os jornais em relação aos discos dos músicos, enfim. Ela quer se envolver nesse mundo da música, mas ela não consegue devido ao preconceito da época. Ela escreve muito bem, ela é muito competente,
porém não consegue um trabalho. Lembre-se que esse filme se passa nos anos 50. E ali ela desce curtindo o momento em que ela está, ou seja, ela está com ela. Eu imagino que ela devia estar ouvindo alguma coisa, alguma música, alguma coisa na cabeça dela. Então ela observa a Molly vindo de bicicleta, a menininha, que ela vai ser babá. E ela já saca logo e fala, olha, você deve ser a Molly. E ela percebe também que a menina não responde. Então ela entra, vai fazer a entrevista e acaba dando certo, mas ele ainda fica com o pé atrás. Ela sai e tem uma árvore que ela observa que a criança estava tentando pegar uma fruta daquela árvore e não estava conseguindo. No caso, a criança era a Molly. E quando a Corina sai, ela pega 2 frutas dessa árvore e o pai fica observando da janela. E a Corina sai com as frutas, se vira e lança uma das frutas para a Molly e a Molly pega. E ela estabelece esse contato, dá um tchau, meio que um tchauzinho para a Molly e sai curtindo lá com a fruta que ela estava na mão, a outra fruta. E a Molly dá uma buzinadinha para ela. Foi a primeira vez que o pai viu que a menina se conectou com alguém, que a menina conseguiu fazer algum tipo de comunicação até então. E nisso, Corina finalmente é contratada. O pai é um músico e ele é compositor e compõe para um senhor Batata, que é muito famoso nos Estados Unidos. Tem até no filme Toy Story, que também indico para quem quiser assistir e colocar suas crianças para assistirem, que é muito bom. E ele compõe as músicas para esse senhor Batata e outros comerciais de uma determinada empresa. Porém, ele está com um bloqueio nesse processo criativo e vai apresentar essa música para a filha e Corina está lá servindo o jantar para eles. E para que eu falei sobre a Corina até esse momento? Para que a gente possa criar vínculos com o outro, nós devemos estar conectados com a gente mesmo, com o que estamos sentindo, com a nossa própria vida, com os nossos objetivos, as nossas emoções. E ela nitidamente tem essa conexão com a própria vida dela, com a vida interior que ela tem. E nisso ela consegue fazer algo que é fundamental para se vincular ao outro. Estar presente. Então, às vezes a gente fica querendo encontrar um amor, né? Quero muito namorar, eu tenho essa necessidade, nossa, parece que eu não vou ser feliz se eu não encontrar o amor da minha vida. Mas porque estamos concentrando toda a nossa energia somente nisso. Se a gente conseguir ficar presente e viver a vida do hoje, da onde estamos, vamos conseguir perceber quantos vínculos amorosos podemos fazer, mas não amorosos no sentido conjugal, mas de relações de amizades, de relações parentais, enfim, de tantas coisas, relações de trabalho, relações, enfim, das mais diversas. E aí, a Corina, ela está presente, ela é presente na própria vida interior dela. E com isso ela consegue estar no momento em que ela vive, no momento presente. Ela desce do ônibus, ela já percebe a menina, ela já percebe o cachorro latindo. Não tem cachorro latindo no filme. Essa é a Mel, é a minha. Então, ela percebe a menina vindo, já saca que a menina não está com essa dificuldade de se comunicar, ela não sabia, mas ela percebeu tudo ali, naquele momento, né? Ela já percebe qual que é o ambiente em que ela está e consegue ali, tirando ferramentas de dentro de si, para se comunicar. E se liga à menina, coisa que nenhuma das outras conseguiram fazer. Por quê?
Às vezes, nós queremos estabelecer algum tipo de vínculo com alguém e não conseguimos porque não estamos presentes e porque temos outros interesses. Então, ela não estava ali, né, só para ser babá e ponto final, né? Vou cuidar, vou te dar banho, vou te alimentar como se você fosse um objeto. Trata a criança como um ser humano. Essa relação, quando se trata de uma relação humana, ela vai muito além do técnico. Ela existe e exige afeto, existe vínculo, exige atenção e muitas outras coisas que, se a gente não tiver cultivando e fazendo isso conosco, vai ser difícil conseguir doar para o outro. E além do mais, né, quando quando nos propomos a fazer algo, existe algo que eu acho fundamental, devemos dar o nosso melhor. Nós temos esse dever, como seres humanos, de procurar sempre dar o nosso e fazer o nosso melhor. E o que seria isso? Sermos humanos. E temos a cultura hoje, principalmente, de querer fazer o mínimo e receber o máximo. Olha, você pensa, você se abriria para alguém, você abriria algo do seu coração para uma pessoa que você percebe que vai utilizar ou que pode utilizar aquelas informações, aquilo que você está compartilhando contra ela, ou que vai te subtrair algo? Você abriria a sua bolsa para uma pessoa que você sabe que está com a intenção de te subtrair algo assim repentinamente, te fazer mal? Não, né? Eu também não. Então, existe esse aspecto da natureza em que, quando a gente percebe, qualquer pessoa percebe que aquela situação pode não ser exatamente o que aparenta ser, ou seja, eu quero esse emprego, mas eu vou fazer o mínimo porque eu nem queria estar aqui para começar. Então, as coisas não se abrem, as coisas não fluem da maneira como deveriam acontecer. E aí muitas vezes você quer encontrar alguém, mas os objetivos para encontrar essa pessoa é porque eu não quero ficar sozinho, porque eu tenho medo de ninguém cuidar de mim, porque eu não posso ficar sozinha. Não, já se viu uma mulher da minha idade sozinha? Porque eu nunca namorei, então eu preciso namorar porque eu nunca namorei. Eu preciso casar porque todo mundo casou, eu vou ficar para trás. Esses objetivos acabam, mesmo que a gente não fale, podem acabar sendo sentidos ou percebidos uma hora ou outra pela outra pessoa. E isso afugenta ou acaba agregando pessoas que também possuem o mesmo objetivo e vira uma bola de neve, porque da mesma forma que eu não quero que ninguém subtraia algo meu, que eu não dei autorização, eu também não quero retirar nada do outro sem que ele me autorize. E na relação, deve ser essa relação recíproca, que eu dou algo para o outro porque eu quero, porque é importante para mim servir, porque eu vejo que talvez seja importante para ele também, mas não, e que também, claro, porque eu percebo que ele também quer, né? Ele aceita, mas não porque eu tenho um interesse aí, vamos dizer assim, egoísta, né? Essa é a palavra. Mas não é que seja consciente, porque nós não aprendemos na escola, né? Quais foram os anos que vocês tiveram a fazer matérias de psicologia ou matérias de conhecimento emocional, de conhecimento pessoal? Enfim, quem teve foram poucos e raros.
A maioria nem teve. Quando queremos subtrair algo do outro de modo furtivo e damos outro nome, ele percebe dia mais ou dia menos. E essa não deveria ser a razão pela qual queremos nos unir ao outro. Tá bom, mas qual é a razão de nos unirmos ao outro? A razão dessa necessidade, ao meu ver, é porque é muito bom. Quando estabelecemos vínculos verdadeiros, profundos com outra pessoa, nós podemos nos conhecer melhor. A gente evolui anos de vida em pouco tempo. Nós crescemos muito com o outro. Cuidar, ajudar, servir, compartilhar uma vida com outra pessoa de forma saudável, e sim, é possível, é totalmente possível. Conheço várias pessoas que conseguem e muito mais que não conseguem também, mas sim, hoje eu posso dizer para vocês que é possível. E eu também tinha outra concepção sobre isso. Eu não achava que seria tão possível assim. Eu nem acreditava mais tanto, até que eu aprendi algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui através desse filme, tá? Que fica mais fácil. Estar presente ali e dar o seu melhor também, porque quando ela chegou, ela trabalhou, e ela trabalhou com tudo que ela tinha, ela foi além. Ela fazia coisas que não estavam só dentro da função de babá, né? Ela lavava, ela cozinhava, ela percebia, né, as necessidades do pai, percebia as necessidades da menina, criava toda uma vinculação entre eles, um ambiente, sem nunca deixar de ser ela mesma. Ela nunca se submeteu, ela nunca foi boazinha. E agora vem outra questão. O que é ser bom e o que é ser bonzinho? Gente, ser bom, para ser bom precisa ter coragem, tá? Tem até uma música que fala isso, né? Porque a bondade, ela necessita de ação no mundo. Se você é uma pessoa que quer deixar algo de bom, quer fazer algo de bom, mas você nunca põe nada em prática, não auxilia alguém, não distribui conhecimento, não faz nada dentro daquilo que te compete, aonde você está. Não precisa fazer grandes coisas, ir para o dia aqui. Não, agora, aí onde você está. Se você não consegue fazer isso, então você está sendo omisso. Você está sendo só aquela pessoa que não dá opinião para não contrariar ninguém, que não faz nada de ruim, também assim, para não chatear ninguém, mas também não faz nada de bom para melhorar as coisas, para auxiliar quem necessita. Até uma plantinha faz o que é devido. Ela é uma planta, faz fotossíntese. Já dizia uma querida professora. E ela cumpre a função dela. Você é ser humano. E uma das funções do ser humano, com uma capacidade gigantesca que nós temos para fazer tantas coisas, é exercer a bondade, sim. É exercer o que veio aqui para ser humano, né? E a bondade entra em um desses aspectos, a criatividade, a bondade, a reflexão, enfim. Quando ela começa a ser babá, ela não é só babá ali dentro, ela é um ser humano que está dando o seu melhor. Não é a carreira que ela escolheu, não é a profissão dos sonhos dela na qual ela se formou, mas não quer dizer que se mudarmos de profissão, se mudarmos de empreendimento, que vamos deixar de ser realmente algo fundamental, a nossa essência, o nosso ser. Né? Nós estamos aqui como seres humanos, então enquanto estivermos aqui, o nosso dever é sermos humanos. E nisso ela vai mostrando no filme todo, inclusive praticando a profissão que não é a mais cotada, a top 10 das profissões que ela escolheu, mas era o que cabia a ela fazer de melhor
e fazer para a sua sobrevivência, para o seu sustento e da sua família, e conseguia fazer com muita honra. Um outro momento também que eu gosto bastante desse filme foi o momento dos relacionamentos. Então, o Manny Singer, os pais dele a todo momento ficam empurrando para ele uma próxima futura esposa. Uma moça, uma senhora já que tem mais ou menos a idade dele, uma mulher madura. Ele, olha, mas não é agora, não é o momento. E a família insistia, promovia encontros. Mesmo assim, nada funcionou. E ele percebia isso claramente e também conseguiu colocar uma direção naquilo que ele percebia que não era um relacionamento para ele e não era o momento. Não que ele não tivesse tentado, ele tentou. Ele não falava assim, não, agora eu não quero mais mulher nenhuma para minha vida inteira. Não cai nesse estereótipo. Cai justamente no contrário. Olha, eu vou tentar, vamos ver. Mas ele foi percebendo que não era e colocou um ponto final em um determinado momento do filme. Com a Corina também começa a ocorrer a mesma coisa. Na verdade, pelo que o filme mostra, já vem ocorrendo há muito tempo. Eles apresentam para ela um homem negro que mora em frente à casa deles, ou seja, também do mesmo bairro, mesma classe social. Um homem muito distinto, mas um homem que também tinha uma formação superior e que a irmã, ela morava com a irmã e com os sobrinhos. Ficava tentando empurrar para ela esse tal doutor, falando que ela já era uma mulher, né, que já tinha uma certa idade, não era mais para ficar viúva. E também tem esse detalhe, ela também era viúva, o marido dela também tinha falecido. Então, eles ficam tentando achar para Corina um parceiro e ela também não o vê como parceiro, apesar de que esse parceiro também gosta de música, fala sobre música com ela, tem todos, parece que assim tá tudo encaixadinho, né? E ela não se liga, não está interessada nele, os assuntos não são interessantes para ela. Mesmo que ele fale de música, é uma opinião totalmente diferente do pensamento e da que ela tinha. Depois acontecem outras coisas no filme, em que ela e o Manny também têm as diferenças deles, mas existe uma ligação ali de alma, uma ligação superior, que dá certo. Que também é um dos segredos dos relacionamentos. E aí, o que acontece? O Manny, ele se dedica ao trabalho, passa a se dedicar mais à filha, começa a se dedicar um pouco mais também aos pais. E a Corina, que já faz tudo isso muito bem, começa a ter um vínculo incrível com a Molly. A Molly começa a perceber e a querer que a Corina e o Manny fiquem juntos. A Molly começa a visitar a casa da Corina, as crianças começam a interagir com ela e aí ela vai para a igreja. E é tão interessante porque ela é a única branquinha da igreja e eles cantam, ela canta junto, começa a aprender várias músicas gospel. E a família do Manny, eles não possuíam nenhuma religião. Mas a Corina, na intenção de acalentar o coração da Molly, fala para ela sobre os anjos, quando ela pergunta, olha, mas minha mãe, quando que eu vou ver minha mãe novamente? De repente, você contar algo para alguém que você acredita e que você acha que vai trazer um pouco de amor e de esperança para aquela pessoa, talvez não seja algo tão ruim assim. Quando queremos criar vínculos e estamos dando o nosso melhor para o outro, nessa relação, devemos sempre querer levar um pouco desse amor
e também de esperança. Como é que a gente auxilia o outro no momento de dificuldade? Só quando nós conseguimos passar por esse momento de dificuldade e nos ajudar. Então, por exemplo, a Corina, o marido dela, também tinha falecido há um tempo atrás. E provavelmente, pelo jeito como ela levava a vida dela, com todas as dificuldades, ela era uma mulher feliz, ela era uma mulher realizada, uma pessoa disposta a estar sempre ajudando o outro, fazendo o seu melhor. E com isso, ela encontrou as ferramentas internas, ela tinha essas ferramentas internas para poder se vincular a Molly e ajudar essa família, também ajudar essa menina. E de forma lúdica, ela brinca com a menina, ela se entrega, elas têm até um momento que elas vão lavar o carro e a Molly vai junto com ela. Vão limpar a casa. Olha, gente, situações, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não posso mais sair por conta desse momento que estamos vivendo, ou não tenho dinheiro para viajar, minha vida está muito chata, está tudo sem graça. Para um pouquinho, assiste esse filme, quem sabe não vai te dar uma ideia. A Corina vai no lava rápido com a Molly para lavar o carro e ali dentro ela brinca que as cerdas do lava rápido estão fazendo cosquinha no carro e começa a fazer uma voz como se fosse o carro falando e rindo e brincando. E depois a Molly ganha de aniversário ir para qualquer lugar do mundo, para o lugar em que ela acha mais incrível. E ela escolhe ir, adivinha para onde? Para o lava rápido. Olha que momento marcante, importante na vida dela. E aí você acha aí que você está sem um amor, que você não vai poder ser feliz porque está sem esse amor, mas porque não está dividindo esse amor nos pequenos momentos na sua vida, onde você está, onde te cabe. E você está onde te cabe nesse momento. Conforme você for caminhando, você vai encontrar outros caminhos, outros lugares, outras pessoas e a sua vida vai se modificar, mas desde que você faça algo além, não com a intenção da colheita em si, mas porque nos cabe sermos humanos, e isso é humano, poder dar o melhor, servir ao outro, servir a tudo que está em sua volta. Se você tem um cachorrinho, se você tem um gatinho, sirva-o da melhor forma. Vê se não tem um gatinho, um cachorrinho aí em algum lugar necessitando de auxílio, de ajuda, algo que você possa fazer. Se não tem uma pessoa, um vizinho, um colega que quer ajuda e você possa fazer qualquer coisa que possa ajudá-los da melhor maneira, dando aquilo que você tem. E aí você vai criando momentos de vida incríveis, importantes para você e também para o outro. E aquele amor que estava lá todo concentrado, esperando por uma pessoa, começa a ter vida, justamente aonde você está, para todas as pessoas, todas as ocasiões e situações. Então a Corina, ela consegue trazer vida para todos os momentos da vida dela. E a Molly percebe isso. A criança, ela tem essa pureza de poder enxergar as coisas sem estar tão contaminada quanto o adulto. Geralmente a criança ainda não sofreu, né, tantos traumas quanto uma pessoa adulta. Então ela consegue ver as coisas e consegue ser muito mais resiliente. Ela tem essa capacidade de superar as adversidades, pegando e aproveitando as oportunidades que lhe aparecem no momento presente. Chega um momento em que a Corina recebe a seguinte informação da irmã dela. Fala: você precisa se casar porque você precisa de alguém para conversar. A irmã começa a cismar muito
com tudo que está acontecendo, porque a Corina passa do horário de trabalho, não cobra hora extra, ela começa a levar a menina sempre que precisa para casa dela mesmo, da família, no final de semana, a menina vai à igreja com ela, enfim, começa a ter todo esse trabalho a mais e a irmã dela fala, mas em troca de quê? Cai naquilo que eu falei anteriormente, em troca de quê? Mas será que o combinado não foi fazer realmente aquele trabalho e ela não está fazendo esse a mais porque é humano, porque é o que cabe a ela fazer? Mas a irmã não vê por esse lado. Pelos medos, os traumas que eles sofriam, ela tinha muito medo da irmã estar sendo explorada e não fazia por mal, pelo contrário, por amor, porque ela amava a irmã. Mas uma pessoa só pode cuidar da outra dentro daquilo que a outra precisa, não do que eu preciso, se ela conseguir em algum momento se cuidar também nesse aspecto. Então a irmã falava para ela: você está trabalhando demais para não receber nada em troca. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos: o que eu ganho com isso? Em termos materiais. Enquanto nós deveríamos estar perguntando: o que eu estou fazendo de bom com isso, né? E os ganhos de sermos humanos, eles são, claro, vêm naturalmente, mas não necessita dessa preocupação. Necessita sim do nosso empenho, de reflexões, não é para sair fazendo tudo sem poder. Tem que refletir, tem que se conhecer, saber quais são os próprios limites, até onde eu posso, quando eu consigo ajudar o outro. E quando eu falo, olha, aqui eu não tenho capacidade ainda, eu não tenho ferramentas ainda para auxiliar, mas aqui eu consigo fazer. E fazendo esse pouquinho que eu sei hoje, ele vai se tornando maior. Bom, tem uma quebra de estereótipo que eu acho bem legal aqui nesse filme, que é o momento em que as crianças vão brincar juntas. E elas não estão nem aí, quem que é branco, quem que é negro, exceto pelas falas dos adultos. Então, a Molly, ela nunca tinha tido esse problema. Para o pai dela, se era branco, se era negro, para ele tanto faz, era ser humano. Já para os pais dele já não era bem assim, já existia, né? A ideia social anterior já era mais enraizada ainda. Também para Molly, então, eram crianças, eu quero brincar. A Corina era uma pessoa. E é tão lindo de ver, porque chega um momento em que ela pega o giz de cera, a Molly pega o giz de cera, e tem a bonequinha, que é a mamãe da casinha de bonecas que ela tem, e ela pega essa boneca e começa a pintar com o giz marrom, que era para representar a Corina, que ela tanto amava e que estava ali presente com ela nesse laço, nesse vínculo, e que proporcionou ao pai dela também ter esse vínculo, começar a criar esse laço. E tem um certo período do filme em que a Molly fala: você é de chocolate para a menina? E a menina: será que você tem gosto de baunilha? Pergunta para ela. E uma dá uma lambida na bochecha da outra para ver se elas tinham gosto de chocolate ou de baunilha. Olha só, gente, que quando a criança é natural ela ter curiosidade daquilo que é diferente, o ser humano também, que é diferente dela. Assim como a gente também vai fazer um curso porque é algo que é diferente para mim, é diferente daquilo que eu sei. Então eu quero aprender mais, como isso que eu estou aqui passando para vocês, e quero passar muito mais a respeito dos relacionamentos,
porque em nenhum lugar me ensinava, a mídia me ensinava coisas sobre relacionamento que nunca davam certo e eu não entendia por quê, eu só fazia sofrer mais e hoje eu sei por quê, mas eu busquei, eu fui atrás, eu quis saber por que daquele meu jeito, do jeito que tá por aí acontecendo, não tá dando certo para mim, né? E aí eu fui reparando, não tá dando certo para muita gente e a gente tá sofrendo. Então, nos desperta uma curiosidade, uma vontade de querer saber mais. E é natural da criança, mas o preconceito, ele é muito imposto pelo próprio adulto. A irmã dela também chega com esse outro estereótipo do você precisa se casar e lança uma outra frase incrível que fala: para quem você vive, querida? Sozinha toda noite. E a mídia, a sociedade em geral, nos vende muito essa ideia que nós não podemos ficar no sentido de não ter um relacionamento conjugal. Sim, você pode ser feliz sozinha, sem um relacionamento conjugal, sem uma namorada, um namorado, um marido, uma esposa. Dá, claro. E eu mesma já vivi isso. Hoje em dia eu sou noiva, né? Nós estamos em 2021, nesse momento desse vídeo, e nesse momento eu estou noiva. Mas eu vivi um período da minha vida em que eu havia decidido que eu estava muito bem, que eu queria permanecer e permaneci solteira, sozinha, sem um relacionamento conjugal, tá, gente? Entenda quando eu falo sozinha, por um período, e aquilo foi muito bom para mim. Eu estava extremamente feliz. Precisamos entender certas coisas e amadurecer certas coisas para que a gente possa atingir essa felicidade sozinhos, né? Sozinhas. Então, para quem ela vivia sozinha toda noite? Ela não estava sozinha, ela estava com ela. Ela estava com as músicas que ela gostava de ouvir, ela ia ao bar, assistia a cantora que ela gostava, a boa música que ela gostava, ela trabalhava e no trabalho dela, ela fazia vínculos, ela se dedicava, ela estava ali inteira. Até o momento em que ela leva a Molly para fazer faxina em uma casa com ela, elas se divertem, elas vivem aquele momento, ela tira lá um pedacinho do lustre, coloca como se fosse um brinco na orelha e brinca com a Molly como se fosse uma personagem daquela casa. E depois elas vão curtir um momento de lazer, com alegria, fazem o melhor que elas podem sempre. E ela vai ensinando isso para a menina. Então, você está aí na sua casa, né? Eu não gosto de limpar a casa. Mas limpar a casa é bom? É humano? Então passe a gostar agora. Encontre coisas que você goste, né? Não precisa gostar de tudo 100%, mas encontre alegria nas pequenas coisas. Põe uma música, né? Põe uma palestra que você te fale coisas boas, procure estudar enquanto você faz algo, ouça algo positivo, algo que traga esperança, que te ajude a se desenvolver, escute um bom livro, enfim, tanta coisa para você fazer. A maioria das pessoas que tem dificuldades nos relacionamentos, principalmente relacionamento amoroso, começa por um fator que eu já vou deixar aí como tarefa para quem estiver acompanhando, para pesquisar e buscar onde estão esses fatores na sua vida, que é a vitimização. Gente, não vai dar, vai ser muito difícil conseguir desenvolver vida pessoal, desenvolver outros aspectos, como, por exemplo, da bondade, se a gente não superar a vitimização e a pegar aí de jeito.
Escreve lá, procura aonde na sua vida você se sente vítima. Qual é o momento? Então eu vou te mostrar aqui, por esse filme, alguns exemplos de vitimização. Só que na verdade eu vou mostrar o aspecto positivo. A Corina, todo mundo dizia para ela que ela tinha que casar, a irmã insistia que ela tinha que casar, tinha a questão racial, tinha a questão da formação dela e que ela não conseguia se posicionar na área da música por conta dos preconceitos da época, né? Tinha uma dificuldade muito grande. E em nenhum momento no filme nós a vemos se lamentando, ou se vitimizando, ou fazendo críticas destrutivas ao outro, ou agindo com separatividade. Aquele momento em que assim, também não quero mais. Ela, pelo contrário, ela não se vitimiza. A irmã dela fala todas aquelas coisas para ela, ainda que ela não concorde, ela não fica com raiva da irmã, ela respeita, ela tem respeito, tem amor e entende de alguma forma que a irmã a ama, mas que existe aquela ideia daquele tempo e que muitas pessoas acabavam absorvendo as ideias e compravam sem perceber os preconceitos daquela época. Ainda que a irmã dela tivesse razão, que tudo aquilo estivesse acontecendo mesmo, tivesse acontecido muitas vezes, para ela não importava, porque ela tinha alguma consciência de que aquilo era passageiro, que as coisas mudam. E se olharmos pouco tempo depois, olha hoje, quantas pessoas, né, alcançaram seus objetivos na vida nas situações mais adversas possíveis. Pessoas que eram pobres e conseguiram de forma honesta se formarem, de forma íntegra trabalharem, conquistarem suas coisas. Pessoas que não eram benquistas devido à sua origem, à sua cor de pele ou à sua nacionalidade e que conseguiram mostrar os seus valores, e esses valores que mostravam o ser humano que ela era e que se colocaram acima de qualquer outro preconceito, quebraram preconceitos de sua época. Hoje é muito mais fácil de ver isso, mas mesmo assim, ainda hoje nós padecemos por conta de preconceitos da nossa época que também não enxergamos. Você já parou para pensar quais são vamos dizer assim, as ideologias, as ideias vendidas hoje em dia que nós compramos sem perceber, que nem são nossas. Mas a Corina tinha as ideias dela e ela era fiel à essência dela, tanto quanto ela podia. Então, as pessoas, a família tinha um preconceito muito grande, né, um medo muito grande, essa irmã tinha um medo muito grande com relação aos homens brancos. E a Corina não estava nem aí, era pessoa e ponto. Então ela não tinha raiva da irmã dela, ela não discutia com a irmã dela, não brigava, ela respeitava, entendia. E também não se separava do outro, não se colocava inferior nem superior. Sou ser humano e você também. E aí ela quebra aos pouquinhos todas essas cadeias, essas ideias daquele momento. E o Manny também. Quando ela recebe novamente a notícia da revista que eles não a aceitam para trabalhar publicando aqueles artigos, as críticas musicais,
ela sente uma tristeza, fica claro a tristeza dela do momento social em que está vivendo e da situação de não conseguir alcançar aquilo que ela tanto almeja. E sabendo das competências dela, tanto que em um certo momento ela ajuda o Manny a compor uma canção para o Sr. Batata e a canção foi um sucesso, ele é promovido, enfim, fica muito feliz, reconhece que foi graças à ajuda dela e leva flores para ela em agradecimento. Mas naquele momento em que ela recebe aquela notícia, ela não se vitimiza. A gente percebe que ela se entristece, mas ela não se vitimizou. Ela não falou nada do gênero: ai, também nunca mais eu vou mandar nada para isso. Não era porque ela tinha esse talento, que não era reconhecido por padrões da época, ela deixou de ajudar o Manny quando ele precisou. Ah, você é um homem branco e os homens brancos estão recusando a minha ajuda, né? Me contratarem para essa profissão, então também eu não vou te ajudar, não. Vítima. Ela não se coloca como vítima. Não se vitimizou, não foi contra, se manteve no lugar que cabia a ela. É isso que eu sei, é isso que eu gosto, e enquanto eu não alcanço isso, eu vou ajudando e fazendo o meu melhor onde estou e no meu caminho. Surgiu a oportunidade dela ajudar alguém com o que ela sabe, com o que ela sabia, seja da música, da limpeza, de babá, ela fez, não mediu esforços. E aí, olha só, que legal, quando a gente está investida de nós mesmos, né? Em nós mesmos, na nossa essência, umas coisas vão acontecendo. Para o final do filme, vou contar só um pedacinho, não vou contar tudo. Os dois acabam se desentendendo e tentam se entender, mas o vínculo com a Molly continua. E no finalzinho, o pai do Manny morre. E o pai do Manny também era um que ele já tinha essa visão mais ampla da vida, que levava a vida com mais doçura, com mais delicadeza. Ele no começo do filme também é uma figura interessante, porque no começo do filme a Molly está debaixo da mesa e as pessoas procuraram um pouco pela Molly e não sabiam onde ela estava. E quando ele se abaixa para pegar um pão que caiu no chão, ele vê a Molly debaixo da mesa. Ele vai até ela, se senta embaixo da mesa com ela e dá um beijinho no rosto. Ele não fica teorizando, ele não pega ela e tira ela de lá, não. Ele vai até ela, ele se senta ao lado dela. E às vezes, quando passamos por uma situação difícil, tudo que a gente precisa fazer é se sentar ao nosso próprio lado e nos ajudar, procurar meios para isso. Se a gente não consegue sozinho, pedir ajuda, procurar um profissional capacitado, um bom amigo que consiga te ajudar, ou então ouvir, ler bons livros, ouvir boas palestras, enfim. Às vezes a gente não consegue ajudar uma pessoa emocionalmente porque nós não fizemos esse trabalho conosco mesmos, porque a gente não conhece ainda os meios para superar aquela dificuldade, então não consegue ajudar o outro. Mas se nós já temos alguma ferramenta, nos cabe sim fazer como o pai do Manny fez, ir até a pessoa. No começo do filme, a Molly, ela não falava e ela passa a falar, a conversar por causa desse vínculo que a Corina fez com ela. Ela conseguiu, através dessa aproximação, de ver o que o outro precisava
entrar um pouquinho no mundo do outro. E a Corina deixa claro a relação dela com a Molly, que ela fala as coisas com sinceridade e fala de coração. Com essa naturalidade, ela traz esperança, falando das coisas que ela acredita, talvez as coisas que ela tenha falado para ela a respeito do marido dela, quando ela passou pela mesma dificuldade. Ela se cuidou, então ela pôde cuidar dessa família, pôde cuidar e se vincular a essas pessoas e a essa menina. Eu indico a fazer como a Corina, dar o seu melhor, viver o seu presente, viver o hoje. Não espere para ser feliz só quando você se casar, só quando você encontrar o seu grande amor. Olhe que o seu grande amor já é você. E você vai se amar cada dia mais, quanto mais você puder fazer bem para o outro, ajudar as pessoas, servir a algo e pensando sempre no bem maior, não no meu bem individual. Primeiro no bem maior, depois nos menores. Sem raiva, sem pressa. Todos os sentimentos, a tristeza, até a raiva também, fazem parte, mas elas não precisam permanecer. No dia em que eu estiver me sentindo uma vítima, tudo bem vir essa coisa da vítima, mas eu não preciso permanecer. Eu posso sim buscar em mim e na vida as fontes que me ajudem a crescer, a me desenvolver como ser humano e sair desse papel de vítima para ser protagonista da minha própria vida, independente das situações externas. Vejo, enxergo tudo à minha volta, mas as situações externas, elas não determinam o que eu sou na minha essência, o que eu sou por dentro. Então se cuidem, achem nas pequenas coisas amor, divida esse amor que você quer doar só para uma pessoa, divida para todas as outras que estão aí em volta, para tudo que está aí em volta no mundo também precisando de você, precisando da sua ajuda. Inspire-se naqueles que vieram e que estão aí até hoje fazendo tanto por nós. E que se não fossem por eles, não teríamos chegado até aqui com todos os benefícios que nos agregam como seres humanos. Então é isso, gente. É isso, o recado é esse. Assistam o filme, é muito bonitinho. Ah, e faltou o finalzinho de todos, que quando a gente se cuida, acontece um efeito muito interessante, principalmente com as crianças. A última cena do filme, né, a Molly vai consolar a avó que perdeu o marido, o pai do Manny, que tinha morrido. E a Molly senta ao lado dela e começa a cantar para ela a música que ela aprendeu na igreja com as crianças do coral lá da Corina. E ela canta a música que se chama This Little Light of Mine. Essa música quer dizer, essa minha pequena luz. E ela fala assim: essa minha pequena luz eu vou deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar, brilhar. E ela fala, vamos vovó, porque até então a vovó também não tem uma religião, é da cultura da família deles. Mas ela insiste para que a vovó cante essa música e a vovó está muito triste, não quer nem falar e se recusa a cantar. E a Molly insiste, fala, não vovó, vamos, olha, eu canto com você. Então a vovó começa a cantar
e até esboçar um sorriso. Se você está aí com dificuldade de esboçar sorriso, cante e deixe a sua pequena luz também brilhar, brilhar e brilhar. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. This